Olá, caros alunos, espero que vocês tenham assistido a primeira parte da videoaula referente à atividade 1 de Matemática do Ensino Fundamental, sexto ano. Tenha sido bastante proveitoso para vocês e vamos dar início à segunda parte. Para facilitar a leitura e a escrita de um número no sistema decimal, podemos organizar esse número no quadro de classes e ordens. Então, como podemos verificar aqui no quadro, ele é dividido em primeira classe, unidade simples, segunda classe, classe dos milhares, terceira classe, classe dos milhões e a quarta classe, classe dos bilhões, onde cada classe é dividido em três ordens. A primeira classe está dividida nas unidades simples, primeira ordem, dezenas de unidades simples, segunda ordem, e a terceira ordem, centenas de unidades simples. As demais classes também são divididas em unidade, dezena e centena, porém levam o nome da sua classe. Então, na segunda classe, a classe dos milhares, temos a unidade de milhar na quarta ordem, dezena de milhar na quinta ordem, centena de milhar na sexta ordem, e assim vale para todas as demais classes. Então, organizar um número no quadro de ordens e classes é estabelecer especificamente qual o valor real de um algarismo naquele número. Como, por exemplo, vamos analisar esse número, né? Então, para posicionar esse número no quadro de ordens e classes, iniciamos aqui do primeiro número, no caso aqui o algarismo da unidade. A partir da direita para a esquerda, vamos então posicionando esses algarismos nas demais ordens. Então, o primeiro algarismo ocupa a primeira ordem, a ordem das unidades. Então, aqui, o primeiro número, o algarismo 0, está na primeira ordem. Segundo algarismo 4, na segunda ordem, e assim os demais algarismos, né? 6, 4, 9, 1, 3, 8, 2 e 6. Então, o último algarismo que foi posicionado nesse quadro foi o algarismo 6, que está na décima ordem, na quarta classe, corresponde à unidade de bilhão. De forma que o valor absoluto desse algarismo corresponde a 6 bilhões. Então, esse número está na ordem dos bilhões. E assim podemos analisar qualquer outro algarismo, como, por exemplo, o algarismo 2. Ele está ocupando a nona ordem, a ordem das centenas de milhão. Então, centena dá a ideia de 100. Duas centenas de milhão. 2 centenas de milhão corresponde a 200 milhões. Então, o valor absoluto desse algarismo é de 200 milhões. E assim para qualquer outro algarismo. Por exemplo, o algarismo 9, que está na quinta ordem, dezena de milhar. Então, 9 dezenas de milhar. Dezena dá a ideia de 10. Então, 9 dezenas de milhar, ou seja, 90 mil. Então, o algarismo 9 tem valor absoluto, 90 mil. Então, a partir que nós posicionamos esses algarismos no quadro, podemos também estabelecer a forma e a leitura correta desse número. Então, como seria a leitura correta desse número, né? Então, 6 bilhões, 283 milhões, 194 mil e 640. Então, a leitura correta desse número, 6 bilhões, 283 milhões, 194 mil, 640. Bom, vamos então ver um exemplo que aborda o assunto do quadro de ordens e classes, né? Então, o exemplo diz: a informação abaixo representa um número. Organize essas informações e escreva com os algarismos o número correspondente. Bom, então o número ele é formado por essa descrição: 5 dezenas, 9 unidades de milhar, 1 centena, 2 unidades e 6 dezenas de milhar. Bom, então podemos responder de duas formas, né? Uma delas é
atribuirmos o valor absoluto de cada algarismo de acordo com o que está descrito de sua ordem, né? Então, 5 dezenas, 50. 9 unidades de milhar, unidade é 1, então 9 vezes 1, 9, de milhar, 1000. Então, 9 vezes 1000, 9.000. Uma centena, 100. 2 unidades, 2. 6 dezenas de milhar. Dezenas, essa palavra dá a ideia de 10. Então, é 6 vezes 10, 60. De milhar, 1000. Então, 60.000. Então, para descobrir qual vai ser esse número, basta somar os valores, né? Começando aqui do maior para o menor, né? 60.000 mais 9.000 mais 100 mais 50 mais 2, dá um total de 69.152. 69.152. Outra forma de responder esse mesmo exemplo é colocando esses algarismos no quadro de ordens e classes, né? 5 dezenas, a gente vai colocar o 5 referente onde tem a ordem das dezenas. Então, 5 dezenas, segunda ordem. Número 5 aqui na segunda ordem. 9 unidades de milhar, unidade de milhar aqui na quarta ordem. Então, o 9 na quarta ordem. Uma centena está na terceira ordem. Então, o algarismo 1 na terceira ordem. 2 unidades, o algarismo 2 na primeira ordem. 6 dezenas de milhar, o número 6 na quinta ordem. Então, o número, assim como já verificamos, 69.152. Como já aprendemos a organizar um número em suas devidas classes e ordens e determinar o seu valor absoluto, vamos então aprender a fazer operações matemáticas de soma, subtração, multiplicação e divisão com esses números. Lembrando que é importantíssimo o aluno dominar essas 4 operações, tanto para a continuidade de seus estudos, como para suas atividades diárias. Então, primeiramente, vamos realizar um exemplo de soma, onde temos aqui o número 1478 mais 731. Uma soma é separada por parcelas, então temos a primeira parcela somado a uma segunda parcela. Essas parcelas devem ser organizadas a partir de suas ordens e classes, obedecendo a posição que cada algarismo ocupa. Então, podemos verificar isso aqui nesse quadro, para facilitar essa soma, né? Então, onde temos aqui a coluna da unidade, onde estão posicionados os algarismos das unidades dessas parcelas. Temos a coluna da dezena, coluna da centena e a coluna da unidade de milhar. Observa-se que o segundo número, a segunda parcela, não possui um algarismo na unidade de milhar. Então, esse espaço fica vazio, mas entendemos que é como se tivesse o algarismo 0. Então, para iniciar essa soma, começamos aqui da coluna das unidades, onde iremos somar o algarismo 8 mais 1. 8 mais 1 resulta em 9. Passamos então para a coluna da dezena, onde temos a soma do 7 mais 3. 7 mais 3 sabemos que é 10, porém não colocamos o 10 aqui no espaço da coluna da dezena. Comumente dizemos, né? Coloca o 0 e vai 1. Esse 1 vai para a coluna seguinte, no caso aqui veio para a coluna das centenas, onde será somado aos demais algarismos dessa coluna. Então, teremos a soma de 1 mais 4 mais 7. 1 mais 4, 5. 5 mais 7, 12. Novamente, não colocamos o valor 12 aqui nesse espaço. Colocamos o 2 e dizemos vai 1 para a coluna seguinte, onde temos o algarismo 1 somado com o algarismo 1. 1 mais 1, 2. Ou seja, o número 1478 mais 731 resulta em 2209. Bem simples, né? Vamos ver agora um exemplo de subtração ou diferença, ou simplesmente conta de menos. Em uma operação de subtração, os termos são denominados de diminuendo o primeiro termo e subtraindo o segundo termo. Para realizar essa operação, devemos levar em consideração a posição que cada algarismo ocupa. Então, posicionando esses números no quadro, temos, né, a coluna da unidade, coluna da dezena e a coluna da centena nesse caso, né?
Então, para realizar essa soma a partir das unidades, vamos pensar da seguinte maneira. Temos 6 menos subtraído do algarismo 4. Então, devemos pensar que temos 6 objetos, vamos retirar 4. Então, se você tem 6 objetos e tira 4, sobra 2. Vamos então agora para a coluna da dezena, onde observamos que temos 5 menos 7. Ou seja, você tem 5 objetos e quer retirar 7. Então, você nota uma incoerência. O número de cima, do minuendo, é menor que o número do subtraendo. Então, quando isso acontece, sempre que acontecer essa situação, você usa um artifício. O artifício é soma 10, você soma 10 unidades ao valor do minuendo. No caso aqui, 5. Então, vamos ter a soma 10 mais 5. 10 mais 5 sabemos que é 15. Então, você entende, você interpreta como sendo o valor 15 menos 7. 15 menos 7 igual a 8. Porém, como você usou esse artifício, você leva 1 para a próxima coluna. No caso aqui, a coluna das centenas, onde você não irá somar esse valor com 1. Você irá subtrair. Então, você tem 2 menos 1, que resulta em 1. Ou seja, 256 subtraído por 74, temos como resultado 182. Bom, outro exemplo que podemos analisar, com o intuito de ajudá-los a resolver as atividades, seria esse que diz, quais os valores dos símbolos quadrado, triângulo e círculo, nessa ordem, para deixar a operação abaixo com seus algarismos da soma correta. Bom, então temos aqui uma operação de soma, onde em algumas posições desses algarismos temos esses 3 símbolos. Então a pergunta é quanto vale cada símbolo para deixar essa operação correta. Então, partindo aqui da coluna das unidades, temos 6 mais um triângulo igual a 3. Então, logo vemos que não é possível somar 2 números e o resultado ser menor do que um dos valores da parcela. De forma que concluímos que a soma desses 2 números dá um valor maior do que 10. Então, 6 mais o triângulo resulta em 13. Então, 6 mais um número resulta em 13. Quanto é esse número? Então, basta fazer a subtração do resultado menos o valor 6. Então, podemos pensar que 13 menos 6 corresponde ao valor desse número. Então, 13 menos 6 igual a 7. Logo, concluímos que o triângulo equivale ao valor 7. Então, 6 mais 7 é 13 e vai 1 para a próxima coluna. Então, já concluímos que o triângulo equivale ao algarismo 7. Continuando a soma, 1 mais 0 mais 9 resulta em 10. Então, 1 mais 9, ou 9 mais 1, 9 mais 1 igual a 10. Então, como já vimos, colocamos o 0 nessa posição e vai 1 para a próxima coluna. Como o 0 vai ocupar essa posição, concluímos que o círculo equivale ao algarismo 0. Então, continuando aqui a soma, temos 1 mais quadrado mais 2 resulta em 1. Então, da mesma forma, esse valor que ocupa aqui o resultado é um valor maior do que 10. Então, aqui seria 11. 1 mais quadrado mais 2 resulta em 11. Então, 1 mais 2 é 3. 11 menos 3, temos o valor 8. Ou seja, o quadrado equivale ao algarismo 8. Então, ao somar 1 mais 8, 9. 9 mais 2, 11. Boto 1 nessa posição e vai 1 para a próxima coluna. De forma que o quadrado equivale ao algarismo 8. Bom, então só concluindo aqui a soma, Então, 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Então, os valores dos algarismos quadrado, triângulo e círculo nessa ordem, para deixar essa soma correta, corresponde ao quadrado ao algarismo 8, triângulo ao algarismo 7 e o círculo ao algarismo 0. Outro exemplo que vamos analisar
é o que se trata de problemas matemáticos, onde a partir da leitura da questão, o aluno deve interpretar e identificar qual operação ele irá utilizar para responder. Então a questão diz: a produção mensal de uma olaria é 5.000 tijolos. Nesse mês a olaria produziu 3.925 tijolos. Quantos tijolos ainda faltam para completar a produção mensal? Bom, então, de forma bem direta, identificamos que corresponde a uma subtração. O valor de tijolos a ser produzido, 5.000, menos a quantidade de tijolos que já foi produzido. O resultado corresponde a quantos tijolos faltam a ser produzidos. Então, devemos organizar essa operação de forma que os seus algarismos estejam posicionados, na coluna da unidade, coluna da dezena, centena e unidade de milhar. Então, iniciando aqui da coluna das unidades, temos 0 menos 5. Como 0 é menor do que 5, e como já vimos, somamos 10 a esse algarismo. 10 mais 0, 10, então teremos a subtração 10 menos 5. 10 menos 5 igual a 5. Então colocamos o 5 e vai 1. 1 para a próxima coluna, a coluna das dezenas. Bom, muitos alunos podem ter visto ou aprenderam a subtrair de uma forma diferente, mas não tem problema. O importante é que o resultado esteja correto, não é isso? Então, esse 1, boto 5, vai 1, eu utilizo a forma de somar esse número com o algarismo de baixo da coluna, do subtraendo. Então, teríamos 1 mais 2, que corresponde a 3. Então, realizaríamos a subtração do valor 0 menos 3. Como 0 é menor do que 3, também somaríamos 10 a esse algarismo. Então, teríamos 10 menos 3. 10 menos 3 igual a 7. Coloque-se o 7 e vai 1, também para esse algarismo do subtraindo, o algarismo de baixo. Então, teríamos 1 mais 9, que dá 10. Ficaria 0 menos 10. Como 0 é menor, somaríamos 10 unidades. Teríamos 10 menos 10. 10 menos 10 dá 0. Colocamos o 0 e vai 1 aqui para esse algarismo do subtraendo. Então, teríamos 1 mais 3, que daria 4, e ficaria 5 menos 4. 5 menos 4, 1. Então, o resultado dessa subtração, 5.000 menos 3.925, resulta em 1.075. Ou seja, falta produzir 1.075 tijolos. Então vamos finalizar essa segunda parte dessa videoaula, mas para dar continuidade à resolução da atividade, não deixem de assistir a parte 3 dessa videoaula com os assuntos multiplicação e divisão. Então bons estudos a todos e até a próxima.